Chegou um momento que eu gosto muito de fazer com vocês, que é falar sobre os recebidos. Algumas editoras me mandam livros para que eu possa ler, que eu também possa divulgar. E a Mundo Cristão me mandou 5 livros aqui, dentre os quais alguns que eu pedi, outros que vieram por cortesia, mas quero falar sobre esses livros para te dar opções, para enriquecer a sua compreensão no mundo da teologia, no mundo dos assuntos relacionados ao cristianismo. Primeiro, olha só que livro legal, O Amor Não Está à Venda, de Ana Bezerra Felício. Ela é doutora em estudos clássicos e escreveu um tipo de comentário num livro muito importante das Sagradas Escrituras, Cântico dos Cânticos para hoje. Uma literatura devocional, mas tem muita profundidade sobre a relevância desse livro. E Cantárias de Salomão, também chamado assim, é um livro que não tem tanta atenção na igreja por causa da sua linguagem que evoca ao amor e a elementos mais sensitivos desse amor. O Amor Não Está à Venda. Então, é um livro que eu já estava querendo ler e já vou colocar aqui nas minhas leituras ou na minha fila de leituras, e você sabe que fila de leitura é algo que nunca acaba, mas gostei muito da proposta, um livro bem curtinho. O Amor Não Está à Venda. Ana compartilha sua jornada de redescoberta desse fascinante poema, propondo um olhar renovado que transcende as interpretações tradicionais e celebra a beleza do amor humano e a sua conexão com o divino. De fato, a expressão do amor que nós temos é uma resposta ao amor perfeito que nós temos, que é o amor de Deus, o amor incondicional, o amor imensurável que nós temos em Deus, que por sua graça nos permite viver também no âmbito pessoal. Outro livro que, olha, o primeiro desse livro gerou um pouquinho de polêmica, eu acho que o segundo também, não sei se é esse o tom, né, mas é Pivots. Prioridades práticas e poderosas para transformar sua igreja em uma cultura TOF. Em uma igreja chamada TOF, o Scott McKnight e a Laura Berringer falam sobre a questão do ambiente tóxico, violento dentro das igrejas e como as igrejas podem se transformar em um ambiente de bondade e generosidade, evocando a palavra Tov no hebraico. Aqui nesse livro nós temos dicas práticas, é uma continuação de uma igreja chamada Tov e eu gostei muito de uma igreja chamada Tov, então eu vou ler com bastante atenção esse daqui. Como posso transformar a cultura em minha igreja em organização para torná-la mais Tov? Como promovo uma cultura de bondade em meu ministério? Quais são os sinais de alerta que indicam uma cultura tóxica e o que posso fazer se os identificar? É um problema sério, porque a questão da cultura tóxica na igreja não é apenas restrito a como uma pessoa trata a outra, mas numa série de coisas que podem acontecer na vida da igreja, questão de abuso espiritual, abuso de autoridade, e abuso não somente no âmbito psicológico, mas isso pode descambar em coisas muito complicadas, que são problema não somente na igreja, mas em todo lugar onde o ser humano está. Então, é uma daquelas leituras que nos incentivam a pensar para além e fora da caixinha e nos ajudam a pensar em um tipo de cultura do bem, cultura da bondade na igreja. Bondade, aqui não no sentido de ser leniente com a maldade e a igreja ser como um chuchu, sabe, que se adequa a qualquer tipo de padrão que é imposto pelo mundo. Não, mas uma bondade que evoca a bondade generosa de Deus, que ao mesmo tempo que é uma bondade que estende a mão, é uma bondade também que é firme ao corrigir, é incisiva quanto a corrigir e trazer a normalidade, a razoabilidade
pontos que precisam ser revistos, principalmente em termos interpessoais, em termos de relacionamento dentro de liderança dentro da igreja. Então, uma leitura muito legal, né? Eu já estava querendo ler também. Aliás, todos os livros eu falo que eu já estava querendo ler, mas é verdade. Mas esse livro, gente, é um livro muito especial, Teologia Bíblica para o Povo de Deus. É uma coletânea de ensaios em homenagem ao Dr. Stephen Kirchner. O Dr. Stephen Kirchner foi meu professor de teologia. Talvez, junto com o professor Luiz Saião, foi o professor com quem eu mais tive aulas no seminário. E o Dr. Kirchner, ele, além de ser um ótimo teólogo, um excelente intérprete das Escrituras, um especialista nas línguas originais, tudo isso é somado a algo que particularmente fez toda a diferença na maneira de eu entendê-lo como mestre e como um pastor. A sua integridade e a sua fidelidade e o seu amor a Jesus Cristo e às Escrituras. Aqui nesse ensaio, organizado pelo meu amigo Dr. Bernardo Shaw, nós temos a coletânea de escritos de amigos muito queridos, muitos deles colegas no Seminário Teológico Servo de Cristo, onde eu estudei, onde o Dr. Stephen também dá aula até hoje. Temos a Ana Lúcia Bedix, o Anderson Yan, Bernardo Shaw, Carlos Vailate, Daniel Faria, Eliane Ho, Isaac Sixu, Johannes Bergman, Luiz Fernando Areas, Marcos Amado, Marcos de Almeida, Felipe Huth, a Rachel Souza, Thiago Abdala, Valdemar Crocker, Zé Bruno, Zé Machado. Gente, ensaios, ora exegéticos, ora com tonalidade pastoral. Então, é um tipo de livro que é muito comum na academia fora do Brasil, que é uma coletânea em homenagem a alguém que realmente fez a diferença no campo de estudo referente. Então, o Dr. Stephen Kirchner é um dos maiores nomes da teologia bíblica no país, luterano, gente boníssima. Recomendo, se você é teólogo e quer ter uma visão ampla e fresca de muitos assuntos da teologia bíblica, esse livro é muito bom. Outro livro do meu amigo Kenner Terra, Coragem para Ser Como Experimentar Deus em um Mundo Fragmentado. Veja só, né? Kenner Terra, pastor da IBAP, amigo também de tradição aí pentecostal, carismática, é uma mente bem privilegiada que nos brinda com essa coletânea de reflexões. Em um mundo fragmentado no qual modelos de sucesso, desempenho e aparência nos deformam e nos despedaçam, Kenner Terra nos convida a redescobrir a espiritualidade cristã como caminho para o modo de ser verdadeiramente humano. Essa que é a verdade, né? Deus restaura em nós a verdadeira humanidade. A humanidade que em perfeição nós vemos em Jesus Cristo. Com base em reflexões teológicas e experiências pastorais, cada capítulo propõe a prática de virtudes que andam contra a corrente de nosso tempo. Amor, justiça, misericórdia e muito mais. Que livro precioso! Eu vou ler com bastante carinho, até porque livro que amigo escreve é um livro que nós lemos com carinho redobrado. E agora esse daqui, o último, Cuidar de Si, de Daniel Guanais. Veja só, ele é pastor e psicólogo, a arte de equilibrar as 6 áreas essenciais da vida. Quais são essas 6 áreas essenciais da vida? Relacionamento, trabalho, lazer, saúde, espiritualidade, planejamento. Olha só, nós temos aqui uma coletânea de insights e reflexões sobre essas áreas que são áreas muito importantes e que precisam ser levadas com equilíbrio. Por exemplo, nós temos uma consciência de que o trabalho é muito importante, mas você já parou para pensar que tão importante quanto o trabalho é o nosso lazer, é o nosso descanso, é o nosso ócio produtivo? Nós trabalhamos tanto, às vezes sacrificando a nossa saúde,
mas a própria saúde é algo dado por Deus para que nós cuidemos com todo carinho. Então, as prioridades da vida não são coisas que nós fazemos uma em detrimento da outra, mas o trabalho de equilíbrio na forma de cuidarmos de nós mesmos, cuidar de si. Daniel Guanais, muito legal a proposta. Todos esses livros você pode encontrar na sua loja virtual de preferência, ou para aqueles que são mais old school, na sua livraria de preferência, se é que tem, né? Porque as livrarias são um artigo hoje de luxo, infelizmente. Gostou dessas dicas, desses livros enviados gentilmente pela Mundo Cristão? Coloque aqui nos comentários qual você já leu, qual você vai ler. Não se esqueça de seguir e estar conosco no nosso canal aqui da Estante do Paulo, sempre insights para promover o amor ao livro e uma leitura prazerosa. Mundo Cristão, muito obrigado por esses livros. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.